A graça e a paz de Deus esteja com você, no teu trabalho, com a tua família, que tudo concorra para o bem e você tenha muita paz, muita luz de Deus no dia de hoje. No capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, relata que Paulo foi levado no templo para ser julgado e ali há uma grande discussão porque ele encontra com os saduceus e os fariseus que queriam então condenar Paulo. Paulo anuncia o Evangelho, anuncia a palavra de Deus e aí o tribuno quer fazer um julgamento de Paulo. E Paulo pede a palavra e diz assim: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Virou um alvoroço, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem acreditavam em anjos. No entanto, os fariseus acreditavam na ressurreição e acreditavam nos anjos. O fato é que a Assembleia entrou numa discussão muito grande e, temendo o que podia acontecer com Paulo, o tribuno, o sacerdote do templo, mandou retirar Paulo e o julgamento não procedeu e assim a comunidade passa a participar do julgamento da vida de Paulo. É interessante que a coragem que leva esses apóstolos missionários a enfrentar as adversidades, as pessoas que são contra, isso de fato é extraordinário. Paulo, então, continua anunciando o Evangelho sem medo, apesar das dificuldades, apesar das crises. Eu digo que isso também é muito importante nos dias de hoje. Às vezes, quantas pessoas poderiam anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, dar testemunho, e fazem, mas poderia fazer um pouquinho mais para poder ser ali também anunciador, ser catequista, ser animador de comunidade, anunciador do Evangelho, dar testemunho do Evangelho, dar testemunho da fé aonde vive, aonde trabalha, enfim, em todas as situações, em todos os momentos da vida. O exemplo de Paulo, a coragem de Paulo, deve nos motivar sempre a viver intensamente a nossa fé. Vamos agora ouvir a palavra de Deus que a liturgia preparou para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 17, versos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos ao céu, rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo aonde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória,
glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso é uma pequena parte do capítulo 17 do Evangelho de João. A gente define assim como a oração de Jesus. Jesus está diante do Pai e reza. E é interessante que o que ele pede é para que sejamos um com ele. E ele cita o exemplo, assim como nós somos um, que eles sejam um comigo. Que bonito. Jesus reza para que eu e você nos tornemos um com ele. E ainda, reza também por aqueles que vão crer. Então veja, ele tem à sua frente os discípulos, ele tem à sua frente as pessoas que estão na cidade, que estão se convertendo, e ele reza por eles e também por aqueles que vão lá na frente, por causa da palavra, vão crer. Mas não somos assim, nós não acreditamos em Jesus por causa da palavra. Podemos dizer seguramente que a oração dele, então, vale para mim e vale para você também. Lá atrás, ele já rezou por nós hoje, com o desejo do coração para que sejam um. O maior escândalo entre nós é que os cristãos que anunciam a fé em Jesus são separados. Isso não pode, não tem sentido, não tem razão de ser. Dizer que anuncia a mesma fé de Jesus, acredita no mesmo Evangelho e vive separado. Eu acredito que esse é um grande pecado que a gente precisa ainda vencer. Vamos agora acompanhar a oração que nós preparamos para o dia de hoje. Rezar é falar com Deus. Rezar é gerar uma intimidade da criatura com o Criador. É colocar na posição de ouvir o Criador, meditar, contemplar e depois falar. São passos importantes. Primeiro, se quer fazer uma boa oração, primeiro, ouvir Deus que fala, silenciar o coração, meditar e depois falar. Hoje, quero fazer uso do Salmo 1 para ser a inspiração para a nossa oração. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vão se sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente foi plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Por isso, os ímpios não resistem ao juízo, nem os perversos
na Assembleia dos Fiéis, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meditar a palavra de Deus, entrar, mergulhar no mistério que está proclamado, que a palavra de Deus nos oferece, e ouvir Deus que fala no nosso coração, no nosso ouvido, para viver aquilo que cremos. Quero agora invocar as bênçãos de Deus em seu favor, em favor da sua família, no seu trabalho, para que você tenha um dia de paz, marcado da proteção de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as bênçãos, volte o olhar para você, para o teu trabalho, para a sua família e te abençoe. Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado da sua companhia. Viva com alegria. Até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.